Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um percurso de aprendizagem da plataforma Redigir. Hoje a gente vai falar sobre pontuação. Se esse assunto então te interessa, você já sabe, inscreva-se no nosso canal e liga a campainha para você receber sempre as atualizações que forem acontecendo por aqui. Pessoal, falar sobre pontuação é muito importante porque isso impacta diretamente o sentido do nosso texto e, evidentemente, a nota final desse texto também. Haja vista que no Enem, por exemplo, pontuação está aí inserida na competência 1, que avalia correção gramatical. Então este é um assunto para o qual a gente tem que ter a maior atenção e, claro, cuidar desse aspecto aí na hora que for revisar a dissertação. Para a gente ver como que pontuação altera o sentido do texto e se relaciona diretamente com a coerência do texto, vejam esses exemplos. A importância da vírgula. É preciso voltar ao regime militar. Veja que a presença dessa vírgula garante que este seja apenas um inofensivo vocativo. Sem ela aqui a gente estaria dizendo outra coisa. Nesse caso também, olha, Brasil perde o segundo set para os Estados Unidos por 21-25. Vamos virar meninas. E aqui a ausência da vírgula faz com que a gente descaracterize um vocativo que seria necessário e fica parecendo que era uma convocação para todos nós virarmos meninas. Por tudo isso, gente, assuntos relacionados à pontuação impactam diretamente o sentido do texto. Mas, sobre vírgula especialmente, sobre a presença dela ou a ausência dela, nós já temos conteúdos especificamente destinados a esses assuntos nos outros vídeos aqui do canal. Então volte a eles caso você não tenha ainda assistido a essas aulas. Hoje eu vou tratar aqui de algumas convenções referentes à pontuação, entendendo que esses sinais de pontuação funcionam aí metaforicamente como se fossem sinais de trânsito na estrada. Eles direcionam o sentido do texto e deixam, portanto, o leitor atento ao sentido que a gente gostaria de imprimir em cada frase. Vamos pensar então inicialmente, por exemplo, numa frase que no meio dela eu quisesse abrir parênteses, certo? E aí eu encerraria essa frase com um ponto final. Afinal de contas, o conceito de frase é justamente esse. Alguma coisa que começa com letra maiúscula e termina com algum sinal de pontuação. Logo, faz de conta que a gente está aqui escrevendo uma frase e veja esse exemplo então. No meio da frase, a gente resolveu abrir parênteses. Se eu abrir parênteses de um lado, eu fecho de outro e ponto final fora dos parênteses, correto? Porque a frase começou fora do parênteses, motivo pelo qual esse ponto final acontecerá aqui depois que a gente fechar esse parênteses, caso, evidentemente, seja a nossa intenção fechar a frase e acabar a frase logo depois dos parênteses. Mas imagine ainda, é só uma hipótese, mas a gente está cuidando aqui de algumas possibilidades de fato. Olha só, que dentro do parênteses eu queira abrir uma citação, e a citação estará dentro do parênteses. Trata-se de um caso raro, mas eu estou inventando aqui alguma possibilidade, né? Não é impossível que isso aconteça. Então a gente já sabe que caso de citação vem entre aspas, não é mesmo? Então eu fui lá, estou escrevendo, abri parênteses nessa frase, dentro do parênteses abrir aspas, vou fechar aspas, fechar parênteses e ponto final. Tá vendo essa sequência aí? Exatamente dessa maneira, não é mesmo? Vamos inventar uma outra situação ainda? Veja só, faz de conta que essas aspas terminam, que essa citação aí, na verdade, termina com uma interrogação. Ela é uma frase interrogativa. Então, continuando nossa invenção, fui lá, escrevi a frase, abri parênteses, abri aspas, interroguei, fechei aspas, fechei parênteses e ponto final. Pode acontecer esse acúmulo no texto. Isso aqui é absolutamente factível, embora seja raro esse caso em específico a respeito do qual a gente está falando. O que a gente não pode é deixar de fazer essas marcações no texto e de colocar esses sinais de pontuação quando eles forem necessários. Agora, por exemplo, a gente acabou de se referir aos parênteses, né, que foram abertos e fechados. E ponto final ao final da frase. Se em vez dos parênteses fosse aqui travessão, repare que no caso do travessão, a gente só abre o travessão de um lado e, na ocorrência de a frase ter acabado, a gente não colocará o outro travessão. Ficará então direto, veja aí o exemplo, ponto final. A não ser que essa frase continue depois do travessão e aí a gente colocará travessão de um lado e de outro com o mesmo efeito dos parênteses. Evidentemente, repare, pode haver, caso essa frase não se encerre aí, algum sinal de pontuação depois dos parênteses ou dos travessões, por exemplo, vírgula. Então a gente vai observar o seguinte, se nessa frase coubesse nela uma vírgula, mesmo sem os parênteses e os travessões, essa vírgula não deixará de acontecer diante da necessidade de a gente fazer um comentário aí entre parênteses ou entre travessões. Então,
Pode acontecer, a depender do contexto gramatical que a gente tem, de abrir parênteses, fechar parênteses e vírgula. Finalmente, pessoal, vamos também lembrar que esses textos que a gente escreve, a exemplo dos textos dissertativos, que são textos formais, eles não devem vir com esses sinais de pontuação reiterados. Por exemplo, 3 exclamações, 2 interrogações. Nesses casos, se você exclamou, foi uma vez só, e se você interrogou, foi uma vez só. Na internet, no WhatsApp, em escritas informais, é muito comum que a gente coloque aí essa sequência de exclamações, de interrogações, mas na dissertação isso não é adequado. Por último, a gente vai ver rapidamente aqui o contexto de emprego de ponto e vírgula, um sinal de pontuação mais raro. De modo geral, a gente usa menos esse recurso do texto, mas ele é muito útil para a organização das ideias. Então, veja só esse exemplo, que ele é fácil, fica já um combinado. Trata-se aqui de uma única frase, ou seja, ela começa com letra maiúscula e termina com um ponto final e não poderá haver ponto final, nesse caso aqui desse nosso exemplo, no meio dessa frase, beleza? Hoje fui às compras. Na padaria comprei... Olha só, aqui a gente já vai precisar pontuar alguma coisa, vocês viram que está sem sinal de pontuação nenhum, e à medida que a gente for lendo aqui, eu vou sugerindo sinais de pontuação. Eu fui às compras em vários lugares nessa frase, comprei várias coisas, e é uma frase só. Já que são vários lugares, tá aí ó, padaria, supermercado, farmácia, eu sugiro, parece-me que é bastante razoável, que a gente coloque 2 pontos aqui depois de compras. Veja só, hoje fui às compras. E mesmo que seja aqui opcional, sempre que for possível, eu vou colocando sinal de pontuação aqui para a gente ter esse exemplo. Então, hoje, vírgula, fui às compras, 2 pontos. Na padaria, vírgula, não é isso? Porque a gente colocou lá hoje, vírgula, adjunto adverbial, antes de tempo, agora de lugar. Na padaria, vírgula, comprei queijo, vírgula, manteiga, vírgula, pão, vírgula, no supermercado. Vocês viram que não pode ser vírgula ali depois de pão? Porque senão dá a impressão de que o próximo elemento coordenado ali depois de pão é algum substantivo ou é algum objeto direto, a exemplo de queijo, manteiga e pão. Mas mudou o contexto sintático e semântico. Por isso, ponto e vírgula aí entre pão e no supermercado. Vocês viram? Então, adiante. No supermercado, vírgula, arroz, vírgula, feijão, vírgula, suco, ponto e vírgula na farmácia. Não é isso? Porque, mais uma vez, muda aí, ó, substantivo com arroz, feijão, suco. Se eu colocar vírgula aí, dá a impressão de que o próximo elemento continuará sendo substantivo da família aí de arroz, feijão e suco. Para terminar, na farmácia, vírgula, remédio, vírgula, algodão, vírgula, shampoo. Ponto. Então, pessoal, vejam que o ponto e vírgula aqui nesse contexto, ele nos ajuda a não encerrar a frase quando for o nosso desejo de não acabar com ela ainda, e ao mesmo tempo de organizar as ideias, separando famílias semânticas e sintáticas que são diferentes. Então, essa e outras dicas constam na nossa gramática da Redigir, e eu sugiro que você verifique esse conteúdo, esses tópicos de gramática na plataforma. Além disso, há também as listas de exercício a respeito de pontuação que você deve fazê-las. Se você já é nosso aluno, baixe o aplicativo da plataforma Redigir e volta aqui sempre para a gente continuar estudando junto. Um abraço, tchau! Na internet, no WhatsApp, em escritas informais, é muito comum que a gente coloque